A gente separou aqui alguns dados sobre o uso do álcool no nosso país e, na verdade, como ele alerta, eu vou até pedir, você pode abrir um pouquinho a câmera, Renato? Só para eu abrir um pouquinho aqui e sair da frente também. Como o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo, ele é necessário, né? O uso de álcool é considerado uma questão de saúde pública, gente. Afeta 10% da população brasileira. Só para você ter ideia qual é o número disso, 21 milhões de pessoas. Gente, é muita gente. Então a gente entende que é um assunto necessário mesmo, inclusive para a saúde. A gente traz muitos profissionais aqui, vou até sair um pouquinho mais para você de casa ler, problemas de saúde, seja em problemas hepáticos, cardiovasculares, problemas também como câncer, distúrbios mentais e até mesmo a dependência física e psicológica. Tirando isso, tem impacto social. Infelizmente, muitas pessoas sofrem acidentes de trânsito, violência doméstica e até mesmo problemas de saúde e no ambiente de trabalho devido ao uso do álcool. E também a gente pode destacar aqui o tratamento e ajuda. A gente tem o SUS, que funciona muito bem, tem o CAPS também, dando tratamento e acompanhamento gratuito para quem for buscar, e também os alcoólicos anônimos, o AA, que ajuda muito nessa recuperação. A nossa enquete de hoje, você pode participar, aliás, você pode mandar perguntinhas para a gente também, tudo sem se identificar, né, Gustavo? Exatamente, Lucas, e a nossa enquete de hoje é justamente sobre o nosso tema. Você conhece alguém que sofre com alcoolismo? Hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp que está aí na sua tela, 12 99716 7989. E a partir de hoje a gente voltou então àquela maneira da gente agradecer sua participação em companhia com o sorteio dos convites para o Cinemark, tá bom? Então você mandou participação, tirou alguma dúvida, mandou depoimento, coloque hashtag falando nisso, do jeito que está aqui, ó, tudo juntinho, e você concorre um par de convites para o cinema, tá certo? Então, um assunto necessário, imagina, gente, mais de 20 milhões de pessoas passam por isso. Elas dependem do álcool. E muitas vezes essa dependência é considerada fraqueza e vista dessa forma. Então hoje, durante o programa, a gente vai conversar com a Cláudia. A Cláudia Monteiro, ela é psicóloga, e entende muito do assunto e quer realmente nos ajudar aqui através do conhecimento dela. Cláudia, primeiro, boa tarde, que bom ter você aqui com a gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes, né, aqui nessa tarde. Que bom a gente poder falar sobre isso, porque muitas vezes tem um estigma de que o alcoolismo é a falta de força de vontade. Sim. É um erro ver dessa forma, não é? Sim, Lucas. Um erro bem grosseiro, Sim. sabe? Porque o álcool é uma substância liberada, recreativa, que as pessoas usam aí nas suas comemorações, né? Então elas costumam achar que quem exagera no uso do álcool é uma pessoa fraca, é uma pessoa que tem falta de força de vontade para lutar contra. E não é assim. Hoje, na área da saúde, nós entendemos o alcoolismo como um transtorno pelo uso do álcool. E esse transtorno, ele afeta o cérebro, ele afeta as emoções, todo o ambiente que essa pessoa vive e a história de vida dessa pessoa. Então, não é fácil sair sozinho do uso do álcool, do abuso do álcool. É possível, tem tratamento, não é? E hoje nós precisamos olhar com carinho para isso e reconhecer essa dependência para poder buscar ajuda. A gente tem a informação de que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece como uma doença crônica. Tem algo que a pessoa vai precisar tratar aí por muito tempo, se não por toda a vida. Então, vamos entender, porque a gente sabe, Cláudia, como é muito fácil comprar o álcool, ele acaba participando muito do nosso dia a dia, inclusive daqueles eventos sociais. Então, a gente teve o carnaval agora, tem muita gente que vai para o carnaval na intenção de encher a cara, né, beber bastante. Quando que passa desse social, até então aceitável, e começa a virar um problema? Sim. Então, nós vamos pensar em duas coisas bem importantes para avaliar. Primeiro é quando o álcool é usado como uma ferramenta emocional. Então, a pessoa usa o álcool para relaxar, a pessoa usa o álcool para conseguir dormir, a pessoa usa o álcool para aguentar o dia a dia, o peso da sobrecarga de trabalho, a pessoa vai usando o álcool como uma muleta para ir resolvendo a vida. A segunda coisa é quando a pessoa perde o controle. Ela diz assim, olha, hoje eu vou beber só um pouquinho, mas aí quando vê, já abusou, já bebeu muito, 30 latinhas, 3 garrafas, e aí quando ela percebe, os conflitos vêm, a culpa vem e toda a consequência que o álcool traz para a vida dessa pessoa está ali junto com ela. Você falou algo aqui e eu me lembrei desse post
que eu encontrei hoje no Instagram, porque eu fico procurando tudo muito ligado ao assunto de hoje. E a Gisele Possato colocou assim, ó: as pessoas não são viciadas em álcool ou drogas, elas são viciadas em fugir da realidade. Agora, para a pessoa ter noção, Cláudia, de que ela está buscando no álcool essa fuga da realidade, é algo simples ou é uma coisa que a pessoa acaba fazendo sem perceber? Nós temos as duas coisas, tá? Algumas pessoas, elas conseguem perceber essa fuga, para onde elas estão indo. Outras pessoas têm mais dificuldade e aí elas até percebem no seu corpo os prejuízos que o álcool traz, mas ela não reconhece, ela não aceita. Então, o que a gente pode falar, sabe, Lucas? É muito importante a pessoa se observar e ser realista. Não é problema nenhuma você reconhecer que você está abusando do álcool. Isso é um ato de coragem, de força emocional para buscar ajuda e reconhecer que passou do seu limite. Tá certo. Olha, eu tenho aqui outro post também que quando eu vi eu fiquei bem chateado, porque eu já tive esse problema na minha família e sei como que afeta, sabe? A gente, como isso traz para o nosso coração essa tristeza. Olha, enquanto você se anestesia, alguém sente tudo intensamente e a gente tem a foto dessa criança. Então, o programa de hoje, gente, é trazer um alerta mesmo, é escancarar, na verdade, essa situação, para de repente você que está em casa, está assistindo a gente, para entender se você passa por isso, se tem alguém na sua família que tem buscado isso e como você pode ajudar essa pessoa, tá bom? Segura um pouquinho, a gente já volta com a Cláudia. Eu vi que tem algumas participações, depoimentos aqui, a gente volta já com esse assunto. Por enquanto, 66% dizendo que sim e 33% dizendo que não, Lucas. É um número alto, né, Gustavo? Já coloca para mim depois, eu só vou lembrar aqui o pessoal, as perguntinhas que estão chegando, que eu acho que é de grande valia a gente trazer a participação de vocês. Mandou perguntinha, algum comentário. Quero justificar que a Ana não está comigo aqui hoje, mas amanhã ela está de volta, minha amiga. Eu estou com tanta saudade quanto você dela, viu? Mas amanhã ela está de volta aqui com a gente. Mas manda a participação com a hashtag falando nisso, tudo juntinho, você concorre um par de convites pro cinema. Voltamos com o nosso sorteio para você ir no cinema, arque aí por nossa conta, viu? Gustavo, um depoimento forte da Roseli, né? Isso mesmo, Lucas. A Roseli de Arruda Santos mandou participação dizendo que perdeu o irmão há 1 ano com bebida. Ele tinha pressão alta e bebia muito. Fico triste, pois eu dava muitos conselhos e ele não aceitava. É difícil, né, Roseli? Aqui no estúdio, a Cláudia Monteiro, que é psicóloga, está ajudando a gente respondendo as perguntinhas. A pessoa que tem um familiar envolvido nisso sofre muito. Vamos pensar nas consequências psicológicas, tanto para a pessoa que é alcoolista, quanto para a pessoa que está perto do alcoolista. Sim, a família sofre bastante, quem acompanha esse alcoolista sofre muito, né? Mas a gente consegue perceber o quanto que a irritabilidade dessa pessoa aumenta quando ela sofre desse transtorno por uso do álcool, né? A depressão aumenta, a ansiedade aumenta, ela vai perdendo o sono não é mais um sono de qualidade, ela não descansa, ela até dorme, mas ela não acorda com aquele corpo restaurado do tempo que ela dormiu, né? Então ela vai sofrendo essas consequências no dia a dia. Quem está do lado vê e sofre também com tudo isso, mas preciso observar com carinho, se olhar com carinho, para entender quando essas coisas estão ganhando um destaque na vida, para conseguir falar disso e buscar o tratamento, porque o tratamento é possível e ajuda a aliviar toda essa carga psicológica, toda essa consequência psicológica que a pessoa carrega no dia a dia. Eu acho que assim, um grande papel do programa hoje também é trazer quão sério é tudo isso, né? Tem esse outro post que eu vi, eu acho que para mim é tudo muito gatilho, porque como eu tive isso bem de perto com um familiar meu, isso mexe muito comigo, sabe? Hoje é um programa que eu estou até tenso para fazer. Mas ó, só romantiza o álcool. Quem nunca teve um pai alcoólatra, uma casa destruída, uma infância cheia de traumas e uma família destruída por culpa do álcool? Realmente é uma dor muito forte. E o programa de hoje é necessário por isso, viu? Para trazer para você, na verdade, uma esperança e também um alívio em meio a tanta dor, tá bom? Vamos colocar a Kátia Duarte, a perguntinha que ela fez aqui? Kátia Duarte de Taubaté. Oi, Lucas, tudo bem? Hashtag não, mas eu tenho a seguinte dúvida. O alcoolismo tem cura ou controle? E aí? Então, Lucas, olha, a psicoterapia ajuda muito a pessoa a entender como lutar e a encontrar ferramentas e outros caminhos para vencer o alcoolismo. O alcoolismo
ele tem controle e às vezes a pessoa vai ter que procurar um médico também para ter a ajuda que ele precisa, às vezes tomando uma medicação. A gente já falou aqui no início, o Lucas já falou aqui no início, da UBS, do CAPS-AD, dos Alcoólicos Anônimos, que são grupos que podem ajudar a pessoa a ter esse cuidado, a ter essa resposta positiva para o tratamento. Algumas igrejas hoje, Lucas, elas trabalham também com programas e com grupos de apoio à recuperação, como Celebrando a Recuperação, o 30 Semanas. Então, é importante a gente falar disso, Lucas, porque as pessoas podem procurar, né, todos esses meios de ajuda para que ela receba esse controle. Algumas pessoas vão viver sim, trilhar novos caminhos e saber o que é a vida sem o álcool. Mas ela precisa procurar ajuda, ela precisa desse apoio. Olha, na verdade, tem até aqui, você falou alguma coisa sobre a religião, né? Eu conheço o programa Celebrando as Recuperações, é incrível. Já fiz por outros motivos, mas é muito bom. Mas tem esse post aqui que eu acho interessante e a gente pode até trazer já para vocês sobre isso. Que aqui, ó, os caminhos de um alcoólatra, segundo esse Lucas Guzella, né? Ele coloca o cemitério, a cadeia, o hospital, a miséria e a conversão. E ele coloca aqui, na verdade, a fé. A fé, eu sei que tem outras aqui que ele poderia ter colocado. Sim. Como o CAPS, que você falou, como o Alcoólicos Anônimos, né? Mas a fé é uma das ferramentas que a pessoa pode usar, sim, para sair dessa situação? Sim, Lucas. A fé ela é muito importante, é uma ferramenta essencial nesse processo de cura, de melhoria da vida, do emocional, né, da libertação desse vício, desse transtorno, porque a fé, ela apresenta para o ser humano um novo estilo de vida, um novo caminho. E a fé, ela vem e entra no coração da pessoa e ajuda a pessoa a resolver os problemas que muitas vezes levou o ser humano, essa pessoa, a buscar o álcool. Então, talvez essa pessoa buscou o álcool por estresse, por uma sobrecarga, por um problema emocional que ela não conseguiu resolver, decepções amorosas, frustrações na vida. E quando ela encontra a fé, ela encontra muitas respostas para tudo isso. Então, sim, a fé pode ser uma ferramenta de controle desse transtorno por uso do álcool. Respostas e força também, né, gente? Força de transformação através de Deus, né? Gustavo, tem uma participação tão bonita que a gente recebeu, não tem? Isso, do Leônidas Ramos, Lucas. Ele mandou a hashtag falando nisso. Manda de novo, Leônidas, tudo juntinho para você participar do nosso sorteio, tá? Hashtag falando nisso. Ele disse que ficou 40 anos no álcool. Era alcoólatra, perdi tudo. Me curei na Fazenda da Esperança, no Centro Masculino de Guaratinguetá. E está limpo há 8 anos. Que boa notícia, né? Obrigado, viu, Leônidas, por trazer seu depoimento. Você que está assistindo, venceu o álcool também? Manda pra gente. Queremos destacar. Hashtag sim, por enquanto, 87,5%. E o hashtag não fecha a nossa enquete com 12,5%. É a maioria, infelizmente, sim, né? A gente traz aqui para você esse assunto de maneira muito séria, mas também com muito carinho, tá certo? Lembrando que se você manda pergunta e participação com o hashtag falando nisso, tudo juntinho, você concorre um par de convites para o cinema. Aqui no estúdio a gente conversa com a Cláudia, ela é psicóloga, trazendo para a gente soluções também e maneiras para você sair dessa situação. Vamos pensar um pouquinho, como abordar essa pessoa de maneira que não seja agressiva, porque às vezes na intenção de ajudar, a pessoa acaba até humilhando a outra. Sim, sim, isso costuma acontecer muito. Porque quando a família está vivendo essa situação do alcoolismo dentro de casa, sempre quando tem uma conversa, acaba gerando briga, discussões, né? Então, qual é a melhor forma? Primeiro, abaixar o dedo, porque muitas vezes a gente tem muito julgamento com essas pessoas. A gente coloca muito rótulo, você é isso, você é aquilo, né? Mas nós precisamos acolher. Então a gente traz e fala assim, olha, eu gostaria de participar da sua recuperação. Eu estou aqui para te ajudar. Eu te amo. Vamos juntos? Então, quando você acolhe, quando você aproxima e não deixa esse problema só com a pessoa, mas quer caminhar juntos, quer trilhar um caminho na recuperação junto com essa pessoa, é tão importante e vai ser muito melhor, muito mais efetiva essa ajuda. Então, espere que a pessoa não esteja alcoolizada para conversar com ela e oferecer saídas, oferecer lugares e tratamentos que ela pode buscar, tá, Lucas? Então isso é muito importante. Conversa com calma, com acolhimento, dando a sua atenção e falando para ela, vamos juntos?
quem sabe é esse incentivo que ela precisa para buscar ajuda. Tá certo. A gente recebeu uma reflexão aqui do Renato Júnior, eu acho que vale a pena trazer para o programa, Gustavo. Olá, Lucas. Hashtag sim. Para a reflexão. As propagandas acabam incentivando os jovens a beber. Uma restrição de divulgação, como foi feito com o cigarro, poderia diminuir o consumo do álcool, por exemplo? É interessante pensar isso. Eu sei que já existe a situação de que antes o comercial de cerveja, por exemplo, ele usava muito mulheres de biquíni. Agora, não pode mais, só se for na praia. Aí pode usar mulher de biquíni. São estratégias que eles acabam tendo para ajudar também não ludibriar muitas pessoas com isso. Mas o incentivo muitas vezes está na propaganda, mas também nas amizades, não é? Sim. Eu percebo muito isso entre jovens. Vamos sair para beber, e ainda fica competindo. Tem muito também essa influência, não tem? Sim. Tem sim, Lucas. Olha, eu tive uma experiência no consultório, né? Eu vou falar aqui sem citar nomes, claro, mas eu tive uma experiência no consultório com uma jovem de 24 anos, que toda vez que ia para a balada, ela não podia ficar com uma garrafa d'água, com um copo de refrigerante. Ela tinha que estar com a bebida. E aí gastava-se muito dinheiro no final de semana para ostentar ali junto com os amigos aquela bebida que os amigos estavam usando na noite de festa, de balada, né? Então é importante que você se conscientize o quanto isso faz mal para você e vai ali sustentar uma decisão, uma escolha de não beber, de tomar outras bebidas, né, que não fazem mal para você e sustentar isso. Sim. Porque, olha, eu estou no meio dos meus amigos, eles bebem, isso pode me influenciar ou não, se eu fizer uma escolha. E aí, se eu decidindo, e ali na terapia, junto com essa moça, nós fomos criando para ela algumas resistências, onde ela conseguiu falar, olha, eu vou tomar uma latinha, eu vou tomar 2 latinhas, não mais que isso, eu não vou exagerar. Porque além do uso do álcool, ela ainda estava tendo um problema financeiro por causa disso. Então, sim, olha só que coisa que vai ganhando outros lugares, outras amplitudes na vida da pessoa. Tá certo. A gente vai trazer então no próximo bloco para vocês como a terapia pode ajudar até nesse processo. Antes de chamar o Valicap, só para vocês verem como é triste a situação, Gustavo, a gente tem uma participação que a pessoa não quis se identificar, né? Mas vale a pena a gente compartilhar para a gente entender como é triste de vivenciar isso. Exatamente. Mandou hashtag sim, boa tarde, amigos. Eu perdi um cunhado, ele tentou tratamento, mas não conseguiu, tanto que tomava o perfume da esposa. Foi triste, muito jovem. Eu separei do marido, bebia muito e meu filho chorava ao ver ele bêbado. A sorte é que não era violento. Boa tarde, obrigada pelo tema. Imagina, minha querida, eu agradeço a sua participação e lamento muito toda essa dor que você sentiu e eu sei que você sente. No próximo bloco, junto com você, a gente vai pensar como tratar essas feridas em aberto, que a gente acaba tendo mesmo, viu? Se a gente não cuida, elas estão ali vivas, tá certo? A Maria de Lourdes. Boa tarde, Lucas. Que linda mensagem que você falou aí no programa. Sim, minha família tem problemas de alcoolismo. É muito triste isso, porque a pessoa não quer ajuda. Eu já tentei ajudar, mas ele não quer. É difícil mesmo. A gente vai trazer agora, então, na verdade, para vocês. Obrigado, viu, por abrir o coração, minha querida. Fala um pouquinho da psicoterapia como uma solução e um caminho para ajudar a pessoa a trilhar, então, essa recuperação. Sim. A psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa a entender quais são os problemas internos que têm, de maneira atrapalhado com que ela viva bem a sua vida. E vamos criar ferramentas e estratégias para que ela possa, no dia a dia, ir aplicando essas ferramentas para que ela consiga lidar com as emoções, lidar com a ansiedade, lidar com a depressão, lidar com as frustrações, de forma que ela vença o alcoolismo na vida dela. Porque o alcoolismo, ela entra na vida da pessoa, Lucas, como um botão de desligar. É um botão que ela aperta ali para desligar a mente, para relaxar o corpo e conseguir um alívio. Então ele vira um ciclo vicioso com o tempo, porque vem o estresse, vem os problemas, eu aperto o botão, eu bebo álcool, aperto o botão, desligo. No outro dia, puxa vida, aparece tudo de novo. E isso pode custar caro. Mas na psicoterapia nós vamos trilhando caminhos e achando respostas e soluções para que essa pessoa aplique no dia a dia dela e consiga vencer o alcoolismo. É um caminho
que é um caminho assim, não é fácil, é pode um ter caminho, recaídas, não pode? Isso, é um caminho longo, É. mas é um caminho que vai trazer coisas boas para essa pessoa, vai Sim. trazer cor para a vida dela. E a recaída, a gente pode pensar assim, puxa, a pessoa não está levando a sério. Só que a recaída, no processo terapêutico, é uma coisa muito importante quando acontece, porque nós usamos isso como informações do que ainda não restaurou, do que ainda não tratou, e aí a gente vai olhar com mais cuidado, vamos aprofundar um pouquinho mais para que essa pessoa receba o cuidado e o tratamento que ela precisa, para trazer mais cor para a vida dela e para ela descobrir que existe sim vida sem álcool, existe sim diversão, relaxamento, longe do estresse, sem o álcool. Uma vida em paz sem álcool. É possível. É possível. Obrigado, viu, Cláudia, por trazer esse conhecimento. E, na verdade, o programa de hoje, por ser o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, a gente não podia ignorar essa pauta. Mas especialmente porque a gente sabe também que o alcoolismo é algo que está presente no nosso dia a dia e destrói muitas famílias, sonhos e pessoas. E a nossa intenção realmente é trazer para você a mensagem que é possível vencer e conviver com isso. Dia após dia, um dia de cada vez, tá certo? A gente fez um convite para você mandar pra gente mensagens com hashtag falando nisso para participar do sorteio, para ganhar 2 convites para o Cinemark, tá certo? Bora pro nosso sorteio, Gustavo? Isso mesmo, Lucas. Hora de saber quem foi o ganhador ou ganhadora. Parabéns, Maria de Lourdes. Eu vou entrar em contato com você daqui a pouquinho, hein? E ele que entra mesmo, viu, gente? Com vocês. Obrigado pela companhia. Amanhã estaremos de volta trazendo para vocês um assunto necessário, falando sobre previdência, aposentadoria especial, pessoa com deficiência, porteiro, várias situações também no mercado de trabalho que pode te ajudar a aposentar um pouco mais cedo, tá certo? Fiquem com Deus. Boa tarde. Tchau, tchau.